Enquanto o Sérgio estava comentando ali, né, a percepção do trabalhador, que seria o primeiro quadrante, individual interior, e os fatos que realmente acontecem, que está ali né, do lado direito ali, né, no quadrante exterior, né? Então a gente pode fazer um mapeamento justamente com os 4 quadrantes. É exatamente Vou te deixar falar, então. Deixa eu só explicar que para você que não está lembrando, são os 4 quadrantes que são a base da abordagem integral, Isso. que é a base do nosso trabalho que a gente faz nas empresas, considerando que existe essa realidade que tetraemerge sempre, né, em todos os lugares, ou seja, são 4 quadrantes. Diga lá, Zé. Eu vejo que o caso, né, que o Sérgio traz, né, a questão da autoavaliação, ela é o típico caso, né, que a gente coloca lá, que é eu estou focando em um quadrante apenas. Eu estou tentando, de alguma maneira, entender a realidade olhando apenas um quadrante. Então vamos falar dos 4 quadrantes. Vamos lá, vamos falar um pouquinho deles. Então, imagine que a nossa realidade, em qualquer situação, a nossa realidade sempre tetraemerge. O que significa isso? Significa que existe, né, 4 quadrantes, vou colocar aqui na minha, né, imaginária, aqui na minha frente, né? Existe quadrantes do lado esquerdo, que são quadrantes interiores, subjetivos, ok? E na parte de cima dos quadrantes são quadrantes individuais. Vamos lá. O lado direito são quadrantes exteriores, objetivo. E a parte de baixo são quadrantes coletivos. Então vamos lá. Eu, na empresa, tenho a minha realidade interior. Então vamos lá. Subjetivo, individual, o que eu sinto, o que eu penso, né? Tudo que eu estou sentindo e pensando em relação ao que está acontecendo está naquele meu quadrante individual interior. E eu manifesto comportamentos, falas, né? Ações que estão no quadrante individual exterior. Ok? Então é o correlato tangível daquela minha realidade intangível e subjetiva interna. Ok? Perfeito. E aí eu tenho isso tudo acontecendo, ou seja, eu não sou uma ilha isolada do mundo, né? Na verdade, eu estou dentro de uma realidade empresarial coletiva. Então, na verdade, o que acontece? Eu estou operando dentro, primeiro, de uma cultura em que as pessoas compartilham realidades interiores subjetivas, valores, normas implícitas, né? Essas pessoas compartilham aqueles valores. Então é o quadrante de baixo, do lado esquerdo, que é o quadrante subjetivo, é o quadrante cultural. E, ao mesmo tempo, essas pessoas geram fatos objetivos, resultados, né? Atividades, processos e etc., que é o quadrante que a gente chama de sistêmico, que é o coletivo exterior. Vamos lá. O que acontece? Quando eu vou balizar se a minha empresa está tendo uma situação, né, de estresse, de adoecimento por estresse, por burnout, por questões provocadas pelo trabalho, com base num questionário de autorrespondido, respondido pela pessoa, eu estou olhando apenas um quadrante. E, ou seja, eu estou tendo uma visão extremamente míope da realidade, né? Extremamente míope da realidade. Por isso que logo no início eu te fiz aquela pergunta, mas peraí, né? A pessoa, é só o relato da pessoa, não tem o relato de outras pessoas sobre aquela pessoa, ou não existe um agrupamento de relatos das várias pessoas daquela área para que possa haver uma colocação. Então eu vejo que claramente, né, a ideia não é deixar da pessoa responder, fazer o autorrelato dela. Não, ela tem que fazer o autorrelato dela. Mas vamos lá. Só que tem que complementar. Exatamente, exatamente. Vamos lá. Esse é o ponto, né? Quando a gente olha do ponto de vista da abordagem integral, né, eu tenho vários outros relatos, além do relato daquela pessoa. Ah, mas os outros não estão sentindo nenhum problema com o teu, mas tem que responder o questionário. Todo mundo responde o questionário naquela área, que aí eu vou ter o quê? Efetivamente uma foto, não só de uma pessoa que está reclamando, eu tenho todas as pessoas. Eu fiz o retrato, entre aspas, né? A gente sempre diz que somente cada um de nós tem acesso à nossa realidade interna, subjetiva. Mas ali eu estou tentando tangibilizar uma foto sobre essa realidade. Quando a gente fala de lógica de ação, de níveis de consciência, a gente está tentando fazer isso, né? Então, assim, tentando de alguma maneira tangibilizar o mundo interior dos outros, né? E aí é o que a gente está fazendo. Na hora que a gente junta, agrega esses relatos, né? A gente de alguma maneira está tentando tangibilizar esse mundo interior coletivo compartilhado. Aqui, ó, os relatos são esses, né? Então, assim, a gente de alguma maneira fazer uma distribuição de todos os relatos da área. E aí eu consigo ter essa foto coletiva da cultura. E aí eu vou olhar aquilo que você acabou de colocar. Quer dizer, agora vamos ver os comportamentos, vamos ver o tangível. Né? Tem absenteísmo, né? Exatamente. Tem afastamento por... Né? Quantos afastamentos, né, por problemas
né, não físicos, né? Vamos colocar ali, né? Não foi por vírus, por uma doença qualquer, um acidente, não, foi afastamento por estresse, por questão mental. Então, ou seja, se eu olhar os 4 quadrantes, eu consigo ter uma visão muito mais próxima da realidade do que se eu estiver olhando apenas um quadrante. Isso. E aí, só para fazer um complemento, no quadrante que é o o individual exterior, a gente vai olhar muitos comportamentos. Então, aí começa a entrar assim, o comportamento de a pessoa fala sim para todas as demandas que vêm. Então, esse é um comportamento que, ao ser acompanhado, vai fazer ela estar numa situação de ansiedade porque ela assumiu muita coisa e não consegue colocar os limites. Então, você começa a identificar a origem dos problemas. E aí você começa essa visão integral. Ô, doutor, deixa eu ampliar um pouquinho aqui, que eu estava ouvindo o Zé falar, eu fiquei pensando que você é especialista em direito trabalhista há mais de 30 anos, né, deu aula e tal. Existe aquela ideia do senso comum de que sempre num processo trabalhista o colaborador sempre vence, a empresa nunca tem vez, né? Isso tem a ver um pouco, talvez, com essa coisa tendenciosa, né, que o Zé acabou de falar, tá correlacionado com essa forma de olhar para NR1? Bem interessante a tua pergunta. E eu acho que ela faz todo sentido dentro do que a gente está falando aqui. Eu vou explicar. Já não é mais assim, sabe? No passado, o trabalhador entrava na justiça e ele sempre ganhava. Pois né? Posso fazer um parênteses claro. aqui? Sabrina, você não viu o histórico profissional do Sérgio, né? Eu acompanhei muito tempo na FAI, e era bem diferente essa coisa do trabalhador sem ter razão. Era bem diferente. A gente tem um histórico de êxito bastante relevante. Eu tive pessoas da minha equipe que iam atuar como prepostos e iam testemunhar em processos, e a gente via ali na verdade, o que acabava era sempre, na maior parte dos casos, prevalecendo a verdade, né? E independente, né, no caso. Ou seja, a pergunta é: a empresa sempre perde, exceto as que são seus clientes. Então, mais ou menos isso. A gente faz um trabalho realmente sempre buscando prova. Sim. Né? Ou não produzir prova contra nós, né? E é isso que a gente está falando. Então, veja o que acontece, né? Primeiro que mudou bastante. Hoje a advocacia trabalhista ela é mais sofisticada, né? Existe um maior preparo, então mudou um pouco. Os juízes do trabalho já não têm aquela visão tão protetiva. Não deixa de sempre existir o lado do trabalhador, até porque a CLT é um documento de proteção do trabalho. Né? Não existe uma paridade. O empregador, a empresa, sempre ela é mais forte e o empregado sempre é visto como um ponto de partida. É o ponto de partida, exatamente. Mas olha a relevância da tua pergunta. Tá, mas aí, se eu tiver uma questão de um afastamento, de um adoecimento mental e tal, o empregado vai entrar na justiça contra mim, como é que a justiça vai ver isso? Eu vou perder? Provavelmente você vai. Sabe por quê? Porque o teu documento é autoincriminador. Não adianta você contratar o melhor advogado do mundo, porque você vai ter um documento, um PGR, que é um documento oficial, público, todo mundo pode ver, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, o sindicato, o próprio trabalhador, onde ali vai estar registrado que a tua empresa tem um risco de adoecimento mental, tem um risco de burnout. Burnout, pelo amor de Deus, quem estiver me ouvindo, olhe os teus relatórios. Se tiver burnout, faça um grifo vermelho e pergunte para a tua empresa que está fazendo a tua consultoria. Por quê? Porque o burnout é uma doença exclusivamente decorrente do trabalho.